Estamos de volta com Atitude Empreender. Walter, em função dessa dedicação toda que você teve no curso de jornalismo, quando você finalizou a faculdade, várias oportunidades apareceram para você em São Paulo. Fala para a gente dos locais que você chegou a trabalhar em São Paulo relacionado com os meios de comunicação. No jornalismo impresso, eu fui trabalhar na rede metropolitana de jornais, que é do jornal Metro News, que circula nas estações de metrô. Eu trabalhei na Folha Metropolitana, fiz matéria para a revista Contigo, trabalhei com o Valcir Carrasco, que hoje é autor de novelas. E o Valcir Carrasco a gente se conheceu no Troféu Imprensa, que eu fui jurado do Troféu Imprensa durante 2 anos. Trabalhei com o Silvio Santos. No SBT eu fiz também o Domingo Legal. Eu fazia as matérias, tinha um quadro chamado Telegrama Legal, que era muito interessante esse quadro. E quem comandava o quadro era o Walter Vanderlei, era um diretor que eu também conheci em Guarulhos, no jornal. Eu fiz uma entrevista e ele me convidou para fazer esse quadro e eu sempre tinha uma participação. Depois eu fui para a Gazeta, a TV Gazeta tinha um programa aos domingos, era um programa show. Eu fazia também reportagens paralelas, saía com os artistas. E nessa época eu comecei a conhecer muita gente famosa. Comecei a conhecer o Jassa, que o Jassa é o cabeleireiro do Silvio Santos, é um cara muito influente. E aí ele começou a me apresentar, assim, pessoas influentes. Aí passei a ser amigo do Celso Portiolli, que hoje está na televisão. A gente era muito amigo. A gente saía os fins de semana, que saía o Jassa, o Celso Portiolli, a Márcia Goldschmidt, que saiu da televisão. Tinha o Ney Gonçalves Dias, que é daqui de Poços. Eu sei que era um grupo que a gente todo final de semana estava reunido em cada lugar diferente. E aí fui conhecendo escritores, conhecendo autores, Silvio de Abreu, conheci Glória Pérez, fui conhecendo muita gente bacana. Isso foi acrescentando no meu trabalho e, logicamente, o horizonte ele vai expandindo. Aí eu participava de debates na Rádio Globo, Figueiredo Júnior, que era um dos produtores, sempre me chamava. Então foi agregando uma série de experiências que isso foi realmente assim, fortalecendo o meu propósito. Em meio a tudo isso, eu sou um apaixonado por cinema, adoro cinema. E na minha casa, você chega, tem filmes para tudo quanto é lado, saiu filmes eu quero ver. Então eu sempre gostei muito de cinema, sempre assisti cinema, sempre via. E o cinema também foi um ponto, embora com todas as atividades que eu tinha em São Paulo, foi uma ligação aqui em Poços, em Minas, porque todo final de semana eu vinha para Poços, minha família está aqui. E eu sempre fui muito família, muito ligada ao pessoal, porque foram 8 irmãos, a gente foi criados juntos, e a gente teve uma criação assim, meu pai é militar, imagina, então a gente era muito unidos, então eu sempre vinha para cá para saber como estavam as coisas. E numa das vindas a Poços de Caldas, eu conheci um dos produtores lá da TV Poços, né, da Rede Minas, e ele me convidou, que é o Fábio, né? Ele me convidou para comentar cinema. Ele falou, você gosta tanto de cinema, por que você não vem fazer cinema? Então, eu tinha um comentário de 3 minutos na TV Pós, no Telefatos. Então, eu falava dos cinemas das cidades, os lançamentos, depois fiz um programa de vídeo, mas sempre voltando para São Paulo. São Paulo eu tinha minhas atividades, que era muito intensa, o jornal, e nessa época eu conheci os Mamonas Assassinas, que na verdade não era Mamonas, eles chamavam, me fala agora, Utopia, o grupo. Eles eram de Guarulhos. E eu conheci o Dinho, o Júlio Hazek, que eles iam muito no jornal pedir oportunidade. E na época eu era editor de cultura, passei a ser editor de cultura, de repórter fui para editor. E eu sempre abri espaço para quem estava começando. Então era aqui, São Paulo, e era uma atividade muito intensa que não parava, a gente sempre correndo, sempre. E quando eu vinha a Poços de Caldas, que a minha irmã, na época, ela foi para os Estados Unidos. Então era a época em que as pessoas estavam indo para os Estados Unidos, estava tendo as oportunidades para trabalhar, então, muita gente ia. Eu falei, e a minha irmã foi para os Estados Unidos. Eu falei, um dia eu vou te visitar. Então nesse inteirinho, eu fazia cinema, fazia os jornais impressos, fazia televisão e ainda escrevia livros. Eu escrevi um livro que eu apresentei no Jô, né, que foi o meu encontro com Drácula, que foi uma experiência que eu tive depois na Pensilvânia, mas enfim.
Aí a gente foi todo um meio, porque o meio, a comunicação, ela é tão fantástica, ela abre tantos horizontes que você tem que se posicionar, porque é tantas oportunidades que eu tive. Então eu fui, logicamente, você falava, aqui é importante, aqui não. Então eu comecei assim, logicamente, a condicionar, ou seja, a me dirigir dentro das oportunidades. Então, quer dizer, todos esses acontecimentos, então, movimentava essa coisa do jornalismo. Em que momento houve a oportunidade de iniciar um programa de televisão onde você era o principal do programa? Foi quando eu fui dentro do Telefatos, eu fui fazer um programa de vídeos, que era vídeo de opinião. Então eu comecei a apresentar. Eu achava muito estranho porque as minhas participações eram sempre em debates, sempre convidados, não apresentando. E aí eu comecei a apresentar esse programa, que era vídeo de opinião, onde eu comecei a, logicamente, tomar mais um contato com a câmera, porque por mais que você faz reportagem externa, é diferente você estar diante de uma câmera, você está conduzindo uma situação, uma outra postura, uma outra linguagem, você tem que abrir espaço para o teu entrevistado, você tem que entender que existe um mecanismo de preparo muito importante. Então eu fui, adequando, fui aprendendo. Foi uma coisa assim que eu fui passo a passo. Então aí começou a surgiram as oportunidades. Nova York é um sonho brasileiro. Como que foi essa ideia? Então, a minha irmã indo aos Estados Unidos, e eu fui visitá-la. Cheguei nos Estados Unidos, cheguei em Nova York, e eu sempre digo que, não sei, como as pessoas entendem a vida e como as pessoas entendem o seu próprio meio. Eu sempre acho que nada acontece por acaso. O fato de a gente estar conversando, dessa entrevista, tudo tem um sentido. Alguém vai tirar um proveito disso, alguém vai entender algumas coisas que ele não entendeu de si mesmo, porque as palavras, os gestos, os entrevistados, todo um processo é um mecanismo também de ajuda e de descoberta das pessoas. Então tudo tem uma função muito importante. E quando eu cheguei em Nova York, que eu atravessei os portões que abriram, aqueles portões que apareceu em Nova York, então a sensação que eu tive é que eu estava voltando. Eu não estava chegando, eu estava regressando a um lugar que eu nunca tinha estado antes. Então foi muito importante. Nesse local eu descobri os imigrantes, a minha irmã é um imigrante, então era um universo que estava velado. As pessoas não entendiam. Eu falei, mas o meu país não sabe disso. Enquanto que os hispanos, os outros países, por exemplo, o México, enfim, eles já davam toda uma importância à imigração. E o Brasil não. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu na TV Post eu tinha apenas essa participação no Telefatos, eu apresentei essa ideia. Mas na época houve até uma resistência, mas são pessoas que mudaram do país, foram embora. Eu falei, não, mas são compatriotas, são pessoas que têm uma história e as histórias têm que ser contadas. Porque se a gente não narra a história, se a gente não pontua ela de uma forma de apresentação, elas se perdem. Então a informação não pode se perder, a informação ela tem que ter um objetivo. E fui conversando, aí me deram a oportunidade por 15 minutos. E lá se passaram 22 anos, nunca mais parou. Então nasceu, o que é Nova York, um sonho brasileiro? Por que o sonho? Porque todas as pessoas que deixam um país, deixam sua terra, vai para um outro processo, ele tem um sonho. E naquela época, como hoje também, os Estados Unidos é conhecido como a terra das oportunidades. E é um país que dá muitas oportunidades. Eu tive agora recentemente em Orlando, eu fiquei surpreso de ver o número de brasileiros que hoje são empreendedores, que são donos de restaurantes, padarias, locadoras, enfim. Mas não é uma coisa tão simples. Todo o processo de conquista exige empenho, exige preparo. Não é simplesmente cheguei nos Estados Unidos e vai acontecer, não. Você tem uma estrada, você tem uma trajetória, você tem que entender o país, você tem que entender, é uma outra cultura, é uma outra situação que você tem que se posicionar. Então você tem que despojar do Brasil, despojar da cultura brasileira, isso é verdade, dessa situação que nós temos, para incorporar uma outra situação, para poder entender, porque uma vez eu entrevistei, e tem tudo a ver com o que eu estou colocando, eu entrevistei um jornalista que eu tenho o maior respeito, ele chama Goulart de Andrade.
Eu passei, e ele fez o Comando da Madrugada. Ele que abriu na Globo o espaço na madrugada, não existia. Então ele começou o Comando da Madrugada. Hoje a Madrugada tem muitos programas. E numa entrevista que eu fiz com ele, uma tarde que eu passei junto com ele no estúdio, tomando café, batendo um papo, assim aquela conversa que saiu da entrevista e passou para o pessoal, e ele me disse uma coisa que eu também trouxe para a vida toda. Se você quer ser o lobo, você tem que vestir a pele do lobo. Então, se você quer alguma coisa, você tem que vestir aquilo, você tem que vivenciar para você absorver. Porque eu vejo tantas pessoas que moram fora do país, isso não é uma crítica, uma observação, elas moram fora do país, elas têm uma experiência fantástica, mas ela não absorve. Então, quando elas voltam para o Brasil, aquilo diluiu, se perdeu, porque para ele foi um momentâneo. E não, as coisas não são momentâneas, as coisas são para sempre. Tudo que a gente aprende, tudo que a gente adquire é para uma vida toda. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com o nosso programa.